A gente tem conversado nos últimos dias, bom? Eu vou tirar minha máscara aqui porque a gente está distante. E eu quero encerrar essa série de reflexões. E eu acho que tem sido muito recompensador e mexe muito com o nosso coração. O que a gente tem refletido nesse mês. Nós estamos falando sobre reconectar, a gente tentar ligar novamente os pontos, né? A gente falou na primeira semana sobre o que é igreja e o que é culto. A importância da gente entender o que a gente faz quando a gente se reúne e por que isso não pode ser trocado por qualquer programação, por qualquer coisa, porque é o ambiente onde é o único momento em que você se reúne em comunidade, você se expõe a Deus em comunidade. É o único momento na sua vida, é no domingo que você faz isso. É onde você está exercitando uma disciplina espiritual, você está formatando a sua alma. Enquanto nós cantamos, nós lembramos quem nós somos, lembramos a nossa história, o Espírito Santo vem falando conosco. Então, nós tentamos refletir sobre a importância de mantermos vivo o que é o nosso domingo. Na segunda semana, a gente falou sobre o serviço uns aos outros, como é importante que nós não fiquemos muito confortáveis na comunidade, porque se eu fico muito confortável, está pesando para alguém. Se eu fico muito leve, alguém está fazendo um trabalho dobrado. E isso destrói famílias. A igreja se torna uma máquina de moer pessoas. Ela só é uma instituição saudável, uma família saudável, se cada um faz sua parte, cada um põe seu dom em prática, de formas mais criativas possíveis. Mas isso faz com que a gente divida o fardo e a gente tenha alegria no caminhar. E por isso que o serviço recíproco é importante. E na última semana nós falamos sobre o cuidado, a importância de cuidarmos uns dos outros. Que nós temos esse compromisso a partir do Espírito Santo. A gente tem que ter um cuidado uns pelos outros. Isso é muito importante. E hoje eu quero fechar essa sequência de reflexões, essa série, falando sobre edificar. Edificar é a palavra de hoje. Você já participou de alguma construção? Ou de alguma reforma? Já teve uma poderosa experiência? É complicado. Eu não entro nem de reforma de objeto, quanto mais de casa. Cara, isso para mim é difícil demais. Porque uma das coisas que eu sei de reforma é que demora mais do que a gente pensa, custa mais do que a gente esperava e dá mais dor de cabeça do que a gente imaginava. É sempre assim. Você quer ver um exemplo simples? Mudança. Quando você muda de uma casa para outra, às vezes você nunca participou de uma reforma, mas você já participou de uma mudança. Na hora da mudança, você tira coisas que você fala, meu Deus, como que isso veio parar aqui? Ou então, como coube tanta coisa dentro dessa casinha? Tem coisas que você tem no seu armário que você nunca usou, ou se usou há 5 anos atrás, e você fala assim, não, eu vou emagrecer, eu vou usar. Já viu aquela? Eu tenho calça assim que eu falo, não vou dar não, porque eu vou emagrecer ainda. Eu tenho sonho, não, eu vou usar. Eu não vou usar. São coisas que são ilusões que a gente põe na cabeça. Assim, aqueles casacos que a gente ganhou, que é para um frio, que aqui não faz, que não tem jeito, né? Não tem jeito. E a gente fala assim, não, mas um dia o frio vem. Um dia ele chega. Pior é comprar. Quando a gente compra. Quando a gente ganha, é menos pior. E quando a gente compra? Gente, eu tenho um sobretudo que é maravilhoso. Comprei já faz uns 10 anos. Sabe quando eu uso? Eu tenho que fazer uma força para usar. Ou numas férias que eu vou em Campo de Jordão ou Monte Verde. Senão não dá para usar o trem. Não tem como usar. E eu fico chique, gente. Bota uma gola rolê. Eu me sinto como aqueles caras em Monte Verde. Tá fazendo 28 graus, mas você foi para Monte Verde, aí sai capuzado. 28 graus, todo mundo de bota, de casaco, todo mundo chique. Porque tem que usar, né? Senão você não usa a vida e passa a vida sem usar. Eu me sinto esses mané, assim, detalhe, né? Mas tudo bem. Mas tem um momento que assim, você não vai usar o negócio, mas você descobre que ele está lá dentro. Dá trabalho. Edificação faz muita sujeira, faz bagunça, demora. E o que é essa palavra edificar? Edificar é construir. É construir. E nós fomos chamados a construir uma igreja. Você concorda comigo? Levanta a mão se você concorda comigo. Nós somos chamados a construir uma igreja? Sim ou não? Sim, né? Tá bom. Quando eu falei que nós somos chamados a construir uma igreja, o que você pensou? O que veio na sua cabeça foram um espaço,
Um espaço de culto cheio? Um lugar para reunião? Foi isso que você pensou? Ou você pensou em pessoas? Você pensou em gente? Nós fomos chamados para construir uma igreja. Igrejas são pessoas, não é o espaço. Tanto que hoje a gente está num espaço totalmente diferente. Igreja são pessoas. E isso é muito importante. Você foi chamada para construir pessoas. Presta bem atenção nessa frase. Você não foi chamado para modelar pessoas. Quando eu modelo a pessoa, eu modelo a minha imagem e semelhança. Você foi chamado para construir a imagem e semelhança de Jesus, ok? Você foi chamado para ajudar a construir uma habitação de Deus. Quando você olha para o lado, quem está perto de você aí, ombro a ombro, essa pessoa é uma habitação de Deus. E você foi chamado para ajudar na construção nesse processo. Então, o processo inadequado, quando você vai para uma construção e você não segue a ordem correta, gera uma obra pronta disfuncional. Concorda comigo? Você não pode começar a construir uma casa pelas paredes. Se você vai construir, tem que ser pelo fundamento. Concorda? A gente tem que começar pelo fundamento. Tudo tem uma ordem certa. Primeiro vai de baixo para cima. Você só coloca o telhado depois de tudo. Né? Não adianta você botar a parede sem fundamento, botar o telhado, o bicho vai cair, não vai dar certo. Então, na construção nossa, há uma ordem adequada. E qual é o nosso papel como indivíduos e como comunidade na edificação mútua uns dos outros? Paulo fala assim, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Presta atenção nessas frases, tá? A fim de construir o corpo de Cristo. Então, ele fez isso para preparar o povo de Deus. Para quê? Para construir, para o serviço cristão, com a finalidade de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas, empurradas por qualquer vento de ensinamentos de falsas pessoas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve. Paulo está escrevendo isso para uma igreja que está sendo construída numa fase difícil, é uma igreja que está nascendo em Éfeso. Ela está numa fase difícil onde algumas pessoas se julgavam líderes e não estavam dando exemplos com a sua postura e achavam maiores do que os outros porque conheciam mais e tal. Estava uma zona aquilo lá. E Paulo então escreve para eles sobre o princípio da construção para surgir uma igreja forte. E aí, Paulo faz uma lógica, fala assim, ele deu dons às pessoas. Que dons são esses? Aqui os dons são as pessoas. Dons de apóstolos, de profetas, mestres, essas são as pessoas, ok? Então Deus deu dons às pessoas para a igreja. Então o presente para a igreja são as pessoas que têm esses dons. E a finalidade? Ele deu dons às pessoas com que finalidade? A finalidade é a preparação para o serviço cristão. Qual que é o seu serviço cristão? A construção do corpo de Cristo, que é a igreja, certo? E o objetivo de você construir o corpo de Cristo? A unidade da fé e do conhecimento. A gente está unido, quando a gente fala Jesus, a gente entende a mesma pessoa. Quando a gente fala Deus, a gente entende a mesma pessoa. Quando a gente fala fé, a gente entende a mesma coisa. A gente não confunde com pensamento positivo. A gente não confunde fé com confissão positiva. Tudo vai dar certo, eu acredito nisso. Isso não é fé, isso é confissão positiva. Então, quando a gente fala algumas palavras, a gente está falando a mesma língua. Isso é muito importante. Quando a gente fala que a gente é nova criatura, e a gente está falando a mesma língua. Por quê? Se eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, é porque a minha vida pregressa não prestava. Independente se você teve uma vida ética ou não. Para Jesus isso não prestava. Independente de como você era, do que você pensava. E ele fala, as coisas velhas se passaram. Aquilo que você era não servia para agora. O que você é agora sim é o que serve.
E não importa o que você pensava. Quando a gente fala nova vida, a gente está falando disso. Então, o objetivo da construção do corpo de Cristo é que a gente pense a mesma coisa. Todo mundo pense igual, todo mundo entenda o que a gente está falando. E a consequência da gente construir um corpo de Cristo é que todos nós sejamos maduros e desenvolvidos. A consequência é que a gente ganhe maturidade, que a gente ganhe desenvolvimento, que a gente se desenvolva, certo? E qual é o objetivo? O nosso desenvolvimento nos leva para onde? Para o que ele chama de altura espiritual de Cristo. O teu objetivo de vida não é ser um bom profissional. O teu objetivo de vida não é ganhar dinheiro. O teu objetivo de vida não é ter uma casa bonita. O teu objetivo de vida é simplesmente chegar à altura espiritual de Cristo. E como que você chega nesse processo de transformação? Através de uma saudável comunidade, onde tem pessoas interessadas na sua vida, que te ajudem a construir quem você deveria ser. Esse é o seu objetivo de vida. Enquanto você está em busca desse objetivo, você vai ser um excelente profissional para demonstrar seu amor para Deus. Enquanto você está nesse objetivo de vida, você vai ser uma excelente mãe. Por causa de Jesus. Seu objetivo não é ser mãe. Entende? Seu objetivo não é ser adolescente feliz. Seu objetivo é chegar na altura espiritual de Cristo, é ter conhecimento de Jesus, é chegar nesse patamar de maturidade. Enquanto você vai caminhando, você vai ser um bom profissional, um excelente marido, uma excelente esposa e todas as áreas que você está envolvido. Deu para sacar isso, sim ou não? Deu para perceber? Show de bola. Então, e ele está falando isso. Como é que esse caminho se desenvolve? Para até você chegar lá. Não é forçadamente. Não é por mentiras falsas, que é o que estava acontecendo na igreja. É pela verdade em amor. É pela verdade realista. É você ter espaço numa comunidade, uma pessoa aponta o dedo para você e fala assim, você está errado. Não é por aí o caminho. Você está fazendo besteira com a sua vida. E não aquela pessoa que chega, passa a mão no pelo. Vai dar tudo certo. Olha pelo lado positivo. Não, você tem que ter pessoas que falem a verdade em amor para você. Esse processo só acontece quando a gente consegue chegar nesse nível de ouvir pessoas da nossa família estendida e entender que eles estão nos construindo. Eles têm um papel de nos construir, de nos ajudar. A edificação mútua é um tema de Paulo em todas as cartas que ele faz. Então, ele fala com palavras diferentes às vezes. Crescimento mútuo, ele fala de outras formas, mas esse crescimento mútuo, ele tem uma constância. Ele é constante e é compartilhado. A gente vive isso o tempo todo. É um crescimento mútuo, constante e compartilhado. E é compartilhado com responsabilidade diversa. Os adolescentes têm uma responsabilidade, os adultos têm outras responsabilidades, as crianças têm outras responsabilidades. A gente não pode impor a um adolescente a responsabilidade de um adulto no processo de transformação. Então, eu não posso exigir de um adolescente aquilo que eu exijo da Rosana, por exemplo. É diferente. Eu não posso exigir do Levi aquilo que eu exijo da Raíssa. Saca? Aquilo que eu exijo da Rafa. É diferente. Então, cada um tem um papel e cada um, dentro das suas responsabilidades, dentro do seu nível de crescimento. Se a pessoa chegou agora, ela tem umas responsabilidades. Se a pessoa já está caminhando, já tem muita experiência, ela tem outras. Acontece muito erro da gente focar a atenção, esperar demais de pessoas que estão acabando de chegar. A gente quer que a pessoa acabe de chegar e já larga o cigarro, já larga a bebida e já fala, já sabe a todos do linguajar. Largar a bebida, quando eu digo, é o vício, tá? Tá liberado tomar uma de vez em quando, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Até Paulo indicou a Timóteo tomar o vinhozinho, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Mas, o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, a pessoa que vem de uma decadência do vício, você quer que ela já apresente uma vida inteira, papel, folha limpa. Não é assim. Ainda bem que nós estamos chegando agora. É isso aí. A gente vai sendo transformado dia após dia. Então eu não posso colocar um peso nessas pessoas desse tamanho. E é importante você entender, dons e talentos são coletivos. E é para edificação coletiva. Nenhum dom que você recebe de Deus, seja pintar, seja dom ou talento, se você quiser fazer essa diferença. Tá? Que para mim vem de Deus, são sempre presentes, não são sempre dons. Se você pinta, se você toca, se você administra, se você é bom em cálculo, tudo que é dom de Deus para a sua vida não é para você gastar só com você mesmo.
é para você gastar com a comunidade. É para você e para a comunidade. Não pode ser individual. Não tem essa. As individualidades são respeitadas em prol da coletividade. Eu respeito o jeito que você é. Você não precisa ser igual a mim. Você pode ter o cabelo vermelho igual a Tuti. Ou pode ter o cabelo grande igual o meu. Não tem problema. Isso é indiferente. Nós respeitamos, as individualidades são respeitadas, mas em prol de quê? Da gente poder viver juntos, em harmonia, pela coletividade. A edificação é sempre para o todo. Então, para caminhar para o final, para a gente entrar nesse circuito, lembra do uns aos outros, do alelon, do cuidado, a gente já falou do serviço e hoje está falando da edificação, do serviço, cuidado, da edificação. Para a gente entrar nesse circuito da edificação é necessário. Então, vou te dar acho que 4 dicas aqui muito importantes, você preste atenção nisso. Ok? Primeiro, para entrar no circuito da edificação é necessário assumir a responsabilidade de ensinar e aprender constantemente. Você não sabe tudo, você tem coisas para aprender, e você não sabe tão pouco a ponto de você não poder ensinar. Você tem que entrar nesse circuito. Ninguém sabe tão pouco na comunidade que não possa ensinar, e ninguém sabe tanto que não precisa aprender. Isso não existe. Não existe. Independente do tempo de jornada que você tem na família estendida, não existe. Eu posso aprender com a Luísa e a Luísa pode aprender comigo. Eu posso aprender com a Bia e a Bia pode aprender comigo. Ninguém está acima do bem e do mal. Se você quer entrar no circuito da edificação mútua, você tem que estar disposto a ensinar e aprender constantemente. Paulo fala que é para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegamos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. É constante o movimento. Mas para isso eu tenho que me envolver. Eu preciso me envolver. O ensino é o fundamento, é a primeira etapa da construção, da edificação do outro. Eu preciso ensiná-lo. Conhecimento de Jesus é a nossa fundação. Não é o que eu aprendi, a fundação da minha vida, todo o conhecimento que eu tenho de faculdade, de emprego, de curso, ele vem sobre o fundamento que é o que eu entendo da vida. E com quem que eu aprendo a vida? Eu aprendo a vida com Jesus. Então, quando eu entrar na faculdade, por exemplo, os adolescentes vão entrar na faculdade, eu já tenho um fundamento. Eu entendo que o universo foi criado de forma intencional por um ser inteligente. Por exemplo, quando eu chegar na faculdade, as primeiras matérias vão tentar desconstruir isso e falar que o universo veio a existir a partir de uma explosão, que foi chamada Big Bang, que é uma teoria que foi criada por um padre, mas isso ninguém fala isso. E eles vão tentar botar isso na minha cabeça e dizer que simplesmente que a ideia de um universo criado inexiste. Mas eles nunca vão falar para você que o Stephen Hawking, quando escreve nas suas obras, fala a estrutura do universo, como ela foi criada, ela pressupõe a existência de um ser inteligente, ela pressupõe a existência de Deus. Mas eles não vão falar isso na faculdade. Percebe? Eles não vão falar que Einstein dizia que o universo não podia existir se não fosse por um Deus. Eles não vão falar isso. Muito pelo contrário. E outra coisa, eles não vão falar para você que a primeira lei da termodinâmica diz que todo sistema organizado leva para o caos. Mas eles falam que a gente está em evolução. Então, como é que a gente pode estar em evolução se a primeira lei da termodinâmica diz que tudo leva para o caos, tudo leva para a desorganização? E o pior, como é que eles dizem que o Big Bang deu origem a todas as coisas se não tinha nada para gerar a explosão? É por isso que a Bíblia fala que a criação foi feita ex nihilo, uma criação do nada. Se não tinha nada, como é que gerou a explosão? Antes do Big Bang não existia nada. Mas eles não vão falar isso na sua faculdade. Não. Eles vão tentar desconstruir toda a sua base. E o que você precisa botar na cabeça? Você tem um fundamento. Qual é o fundamento? O conhecimento de Jesus Cristo. Se a Terra tem 6, 8 mil anos ou bilhões de anos, é tudo teoria. É tudo teoria. Ninguém provou nada ainda. Então eu fico tranquilo. Eu entendo o conhecimento, eu estudo para responder na prova, mas o meu fundamento do que é a vida, aonde eu vim, eu não sou fruto de uma geração espontânea, eu sou fruto de uma intenção amorosa de um Deus Criador que me ama e interage na minha vida. Esse sou eu. Eu não sou como Platão diz, ou como Aristóteles diz, ou como o filósofo diz. Não, eu sei quem eu sou.
Percebe? Todo o seu conhecimento que você vai adquirir ao longo da vida, ele vai em cima de um fundamento. Se você sabe quem você é. Agora, se você não sabe quem você é, você vai ser jogado para lá e para cá. Um professor de filosofia vai te ensinar uma coisa, você vai para lá. Aí você vai, um influenciador na internet vai te ensinar outra coisa, você vai para lá. E daqui a pouco você entra em crise, em depressão, porque você não sabe quem você é. Você fica tateando, buscando, tentando achar quem você é, tentando encontrar alguma coisa, mas você nunca vai se encontrar. Por quê? Porque você não sabe quem você é, você não tem identidade. Porque toda hora você está tentando buscar. Mas Jesus, ele fala isso pra gente, olha, eu sei quem você é, se você quiser aprender sobre a minha história e a sua história, está aqui, eu deixei um livro para você. O fundamento da minha vida é um. Todas as outras coisas vêm para cima disso. Deu para entender? É assim que funciona. É assim que funciona a comunidade. Então eu preciso estar aprendendo sobre esse fundamento e ensinando sobre esse fundamento. Quando eu ensino, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu ensino. Certo? Segundo ponto. Para entrar no circuito da edificação é necessário estar disposto a viver baseado na verdade. Tem um ditado que diz, eu não sei quem falou, só sei que é um ditado que fala, é melhor uma verdade amarga do que uma doce mentira. Quem concorda com isso aí? Presta atenção na frase. É melhor uma verdade amarga do que uma doce mentira. Você concorda com isso aí? Eu concordo. Eu prefiro. Prefiro verdades do que ser engabelado em mentirinhas. E tá cheio de mentiras doces. Cheio. Na hora da relação pessoal, nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande. Quanto mais próximo nós somos da pessoa, mais dificuldade a gente tem de falar a verdade. É impressionante. Quanto mais próximo nós somos, mais difícil é a gente chegar e falar assim, ei, eu não concordo com você, tá errado. Ali não. É que assim, tem assuntos e assuntos. Tem assuntos, por mais que sejam unidas, tem assuntos que elas já entenderam na vida que assim, melhor não tocar não. Mexe nisso não, deixa isso quietinho. Entendeu? Porque é muito estranho. Quanto mais amigos nós somos, menos liberdade para a gente falar a verdade a gente tem. Elas estão ligadas por um laço de sangue, né? De sangue físico, não só de sangue espiritual. Então, se estapear hoje, amanhã já estão de bem, é tudo tranquilo. Mas com amigos, como é que é? Com primos, como é que é? A gente tem dificuldade. Com chefe, com subalterno. A gente tem dificuldade de lidar. Isso é uma coisa que não é um defeito seu, isso é uma coisa do sul-americano. Do sul-americano. Segundo os estudos que eu fiz. O Pérez pode me falar que ele trata com pessoas de vários países do mundo, ele pode me dizer se nos Estados Unidos ou na Europa se é assim também. Isso eu não sei, depois pergunto para o Pérez. Mas isso é um estudo dos sul-americanos, nós temos dificuldade de lidar com isso. Nós temos muita dificuldade. E nós, na comunidade cristã, precisamos entender, quando eu sou omisso em relação a um passo mal dado de alguém, estou deixando de cumprir minha função de edificar o corpo de Cristo. Então, se essa pessoa cair, também é a sua responsabilidade. É muito fácil ver a pessoa caindo, indo para longe, fazer besteira e falar assim, tá vendo? Fez errado. Tudo bem, acusa mesmo, miséria. Mas e na hora de chegar a conversar e falar, se fez sua parte? Ninguém vai embora da nossa comunidade simplesmente porque vai. Tem gente que é mala mesmo, tudo bem. Mas tem gente que vai porque não se sentiu acolhido, não se sentiu pertencente, não foi... Tem gente que faz besteira com a vida porque não teve ninguém lá para conversar, ninguém que teve coragem de chegar e falar a verdade. Mas em amor. Verdade em amor. E tem uma frase muito... É muito interessante que a gente perceber que a edificação ela é custosa, gente, não é fácil. Ela é custosa, ela custa. Construir uma casa custa caro, reformar a casa custa caro. Precisa de envolvimento constante. E sem o encorajamento e a advertência, a comunidade não sobrevive, não dá. Sem a gente se encorajar mutuamente e nos advertir mutuamente, a gente não chega a lugar nenhum. Grava essa frase. Pessoas imaturas são facilmente ludibriadas. Pessoas rasas são facilmente convencidas. Vou repetir. Pessoas imaturas são facilmente ludibriadas. Pessoas rasas são facilmente convencidas. Ok? Número 3. Para entrar no circuito do Alelon, de edificação, você precisa ter um compromisso profundo com a tarefa de ser um. Compromisso de você enxergar a sua outra parte no outro. Olhar para o outro e ver que é um filho de Deus, que é da sua família estendida e que você é um com essa pessoa.
faz parte do mesmo corpo. Quando isso ocorre, nós crescemos juntos. Quando eu olho e vejo a pessoa como parte de mim, nós crescemos juntos. Essa é a parte do acabamento. Sabe, quando você vai fazer... Você construiu a casa, tem que fazer o acabamento. Aí é pastilha, é lustre, é espelhinho para coisa, é planta, e vai no Ceasa, e compra pata de elefante, isso é aquilo. Essa é a parte mais cara da obra. Mas é a parte mais esperada. Por quê? Porque quando você entrar na sua casa, você entrar naquilo, você vai ver o quê? Você não está vendo a parede aqui, você está vendo o acabamento. É a parte que a gente vê. Essa é a parte mais esperada. É a parte que deixa tudo lindo. Qual é o seu trabalho? Que trabalho você tem tido na comunidade, na parte de edificar um ao outro? Qual é o seu papel? Em que deve se empenhar ou em que você deve se empenhar para que o corpo funcione melhor? Percebe? Sem comprometimento pessoal não há crescimento coletivo. Sem comprometimento pessoal não há crescimento coletivo. Rick Warren tem uma frase que ele fala: a maturidade espiritual nunca é um objetivo em si. Nós crescemos para nos doarmos. Nós crescemos para nos doarmos. Todos somos chamados a colocar a mão na massa. Repetir esses 4 princípios para você. Então, para entrar no circuito da edificação é necessário assumir a responsabilidade de ensinar e aprender constantemente. 2. Estar disposto a viver baseado na verdade. 3. Compromisso profundo com a tarefa de ser um. Isso é o nosso fundamento. Se você quiser participar da construção, é aí. Jesus faz por nós, Ele faz por nós. E nós fazemos junto com Ele. Ele é quem dá o crescimento, Ele é quem faz as pessoas estarem ligadas todas juntas. E nós fazemos com Ele. Ele faz o entrosamento, a união e a funcionalidade. Ele dá essa liga. E nós fazemos o quê? Nós nos engajamos, nós obedecemos e nós edificamos. Nós vemos o que Ele está fazendo e fazemos juntos. Assim todo o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Essa frase de Paulo, para mim, eu quero fechar com isso, é muito interessante. Olha o que ele fala: assim todo o corpo, todo mundo cresce e se desenvolve. Crescer e desenvolver, 2 métricas diferentes, crescer e amadurecer. Então todo mundo cresce e se desenvolve, mas ele fala por meio do amor. O que Paulo está dizendo é que tem outras formas de você amadurecer. Tem outras formas de você crescer. Às vezes na pancada, às vezes pela psicologia reversa, às vezes pela mentira, sabe? Quando mãe ou pai fala assim: você não vai ser ninguém na vida, tentando fazer com que o filho responda ao contrário para ser alguém na vida. Há diversas maneiras de você crescer. O caminho que Jesus escolheu para você crescer foi através do amor. Foi o caminho que Ele escolheu. Ele escolheu para nós crescermos e nos desenvolvermos pelo amor. Essa é a linguagem dele, é como ele se relaciona, é como ele lida com as coisas. E é como ele quer que você aprenda a lidar. Mas não com o amor que talvez você tenha aprendido ao longo da vida. Um amor que não pode ver o filho passando a necessidade que já quer proteger. Um amor que não pode ver alguém passando uma dificuldade que já quer fazer pelo outro aquilo que ele deveria fazer por si. Não, o amor exigente, o amor de verdade. E Jesus está disposto a te ensinar o que é o amor de verdade, como se cuida e como se edifica alguém, se você estiver disposto a aprender. Nosso amor, nossa forma de amar, ela é corrompida. Ela é naturalmente corrompida. A gente quer fazer pelo outro aquilo que ele deveria fazer por si. A gente quer tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, quando na verdade é o outro que tem que fazer. Nossa maneira de amar é extremamente corrompida. E se você quer amar bem as pessoas que estão ao seu redor, você precisa aprender a amar como Jesus ama. Como Ele nos ama. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque aqui nesse momento nós encerramos essa série, conversamos sobre esses motivos, isso é muito importante para nós. Então, em nome de Cristo Jesus, derrame da Tua graça sobre nossas vidas e nos ajude, ó Deus, a entrarmos nesse circuito, a aprendermos a edificar uns aos outros. Em nome de Cristo. Amém. Beleza.